não sabemos a hora em que Jesus virá buscar a sua igreja, o seu povo. Se nós não sabemos a hora, aquilo que nós não sabemos, a melhor atitude a tomar é nos preparar. Há uma parábola na Bíblia que fala das 10 virgens que estavam esperando o noivo. Algumas delas se prepararam para a chegada do noivo. Também elas não sabiam o dia, o horário, e elas deveriam manter as suas lamparinas com azeite, porque então elas tinham luz. E no momento que o noivo chegasse, elas pudessem correr então de encontro ao noivo e recebê-lo. O fato é que algumas delas não se prepararam, negligenciaram o azeite em suas lâmpadas, acabaram adormecendo, todas adormeceram. E quando chegou meia-noite, então foi anunciado que o noivo chegou, correram, porém as que não tinham azeite em suas lâmpadas não puderam ir, porque tinha que ter a luz das lâmpadas para iluminar o caminho e elas chegarem. Elas não puderam chegar, elas clamaram às outras, tentaram correr, comprar e se atrapalharam todas. E quando chegaram já passava do horário marcado que o noivo podia recepcioná-los, então elas ficaram para fora. Aquelas que não negligenciaram e deixaram as suas lamparinas com óleo suficiente, a Bíblia chama de prudentes. E aquelas que negligenciaram, a Bíblia as chama de loucas, insensatas. Bom, nós temos esses dois tipos de pessoas em relação à volta de Jesus nesse tempo. Existem aqueles que estão negligenciando a volta de Jesus. E há aqueles que estão se preparando, estão buscando sua vontade para realizarem suas vidas, estão em oração. Há esses dois tipos de pessoas hoje. Eu não sei em qual você se encaixa. E não sabemos o dia nem a hora, mas o importante é que você se prepare. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar, o ache servindo. E o que aconteceu com essas imprudentes? Elas se distraíram, talvez procrastinaram, deixaram para a última hora, disseram: amanhã, talvez ele não venha hoje. Talvez elas estavam, como muitos estão hoje, usando o mesmo argumento, disse: era para ele chegar ontem, ele não veio, talvez hoje ele não venha. Ou disseram que ele vinha a semana passada, ele não veio. E elas foram protelando, elas foram se descuidando e acabou que ficaram sem o acesso ao noivo. Hoje eu tive um sonho muito real e eu julgo que ele é um sonho de revelação. Existem sonhos de revelação, sonhos que a gente recebe de Deus, diretamente de Deus, para nos dar aviso de alguma coisa, para nos, às vezes para livramento, às vezes para revelar algo, algum acontecimento. E eu julgo que esse sonho que eu tive hoje foi um sonho de revelação. Ele foi muito perfeito, ele foi muito claro, ele foi muito coerente. Eu sonhei que estava em um barracão e na minha mente eu tinha a ideia, a impressão que aquele barracão que eu estava era a igreja. E comigo algumas pessoas ou várias pessoas do nosso grupo que se reúne,
E estávamos ali e a impressão que dava é que a gente estava reparando algumas coisas, cuidando de colocar no lugar, de organizar, de arrumar. De repente eu olho para o mar e eu vejo lá algumas pessoas que já caminharam conosco há algum tempo. Elas não estavam curtindo o mar, elas estavam no mar. Elas estavam algumas em dificuldades e eu lembro que uma hora eu peguei uma corda, joguei para alguém e a trouxe, pedi para ela tomar cuidado com o mar porque era perigoso. E voltei a fazer, estar ali ocupado com o pessoal ali dentro, naquele ambiente, naquele barracão, na igreja. De repente, eu olho para o mar e vejo uma imensa onda se levantando. Ela chegava nas nuvens, era muito alta e ela era negra. Tinha um aspecto muito destrutivo e ela vinha em nossa direção. Então eu corri, não era atrás, era na frente, né? Na verdade era na frente, tinha uma marquise em cima e eu fiquei ali, embaixo. E então a onda veio e eu via a água cair por cima, cair na minha frente, cair dos meus lados e passar, levando tudo. Exatamente como uma enxurrada, como um tsunami. Eu sei que haviam algumas pessoas comigo, mas eu senti uma presença que eu sei que é a presença de Jesus, como que do meu lado, ficou ali. Então eu entendi uma coisa, aquele barracão, a igreja me protegia daquela destruição, da onda sobre aquele local, sobre nós. E então eu olhei para os lados e aquelas pessoas que estavam no mar, desesperadas, todas as que eu via eram aquelas pessoas que já estiveram conosco no ministério. E era interessante que eu sabia que todas as pessoas que estavam sendo levadas pela enxurrada, elas não eram estranhas para mim, elas eram conhecidas do grupo, da igreja, que caminharam conosco por um tempo, das células que fizemos por muito tempo na cidade. E eu sei que eu fiquei ali debaixo daquela proteção, porque a igreja me protegia. É interessante que eu não tinha, era imensa, gigantesca, porque passava pelo lado e por cima, pelos lados e por cima, enxurrada. E eu não tinha medo, eu estava tranquilo ali, né, encostado naquele galpão que na minha mente era a igreja. E isso me fez entender o seguinte: a igreja, ela é a nossa proteção. A verdade que me veio à mente de que nesses dias não há outro lugar que te prepare, que te deixe preparado para essa chegada do Messias, para essa chegada do julgamento de todas as coisas, para a chegada de Jesus, para a volta de Jesus. Não existe outro lugar que as pessoas estejam protegidas. A igreja foi feita, foi planejada, idealizada no coração de Deus, esse mistério sobre estas pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, que passam a ser família e conviver como família e viver como família, e dentro dessa família desenvolver determinadas atividades, propósitos, para que elas mesmas sejam edificadas, fortalecidas, elas obtenham crescimento espiritual, elas obtenham relacionamento entre
os irmãos, relacionamento, crescimento, apoio, proteção, cuidado, entendimento, fortalecimento, aquecimento da fé, esperança, tudo isso está na igreja. Existe um engano nesses dias de que a igreja não é importante. Quantas pessoas estão fazendo um juízo errado, estão agasalhando em suas mentes, em seus corações, um pensamento que não é bíblico. Eles estão dizendo que igreja não é importante. A igreja não precisa ir para a igreja. Não precisa. Em meio a todo o propósito de Deus para esses dias, para a redenção da humanidade, existe o projeto dele chamado igreja. A ideia de um cristão sobreviver sem a igreja seria como um neném sobreviver sem a presença do seu pai e da sua mãe. E quando nós passamos a crer em Jesus, nós somos nascidos de novo, o que significa que nós passamos pelas mesmas fases de um ser humano normal. É importante sim a igreja. Por que ela é importante? Porque ali você vai aprender a falar. Falar o quê? A linguagem do reino. Porque o reino tem uma linguagem. Ali você vai conhecer o tipo de alimento que faz bem, que não faz, que gera vida, que gera crescimento. Vai aprender a como conviver, a como viver, a como crescer, se comportar. É a mesma coisa, a igreja é essa arca que nos protege. Protege do quê? Protege do engano. Porque fora do evangelho não existe verdade. A verdade está no evangelho. Não existe verdade fora do evangelho. Não existe. Não existe. Não há verdade fora do evangelho. O evangelho é a revelação da verdade. A verdade de Deus para a humanidade está no evangelho. Os princípios que se vive, que governam, que regem uma nação, que regem famílias, que regem homens, mulheres, jovens, crianças, que regem organizações, famílias, está no evangelho. Sendo esse povo incrédulo ou não, aonde nós vamos entender os propósitos, os planos de Deus para nós, aonde nós vamos encontrar conselhos, revelações, palavras que vêm do coração de Deus para as nossas vidas, ensinos que vêm do céu, em nenhum outro lugar, a não ser na igreja. É ali, na igreja, que a verdade de Deus é ensinada, é ministrada, é aprendida, é descoberta. Então, a igreja é o único lugar onde você poderá proteger sua casa, sua família, teus filhos. Se você coloca a tua casa, a tua família na igreja, os teus filhos estão protegidos porque estão ouvindo a verdade, e a verdade liberta. Ali eu me sentia protegido, as pessoas que estavam ao meu lado ali, à sombra desse prédio, permaneciam protegidas, e então parou tudo e ficou tudo alagado. E eu lembro que foi como se Jesus trouxesse uma espécie de carro e disse: vamos atrás deles. E eu entrei naquele carro, não era um barco, era um carro. E eu entrei naquele carro
e ele sentou ao meu lado e fomos em busca desse pessoal. E era nítido assim em minha mente, nós íamos em direção àquelas pessoas que congregaram conosco, que estiveram nas nossas células, que já não estão mais no nosso convívio. Na minha mente nós estávamos indo atrás dessas pessoas porque a enxurrada, aquele tsunami, aquela onda, as levou para algum lugar. E aí nós fomos, e era interessante que eu fiquei preocupado no início, mas nós vamos cair, né, na água, o carro vai afundar e vamos cair, não vai dar porque tem muito escombro, tem muito mato, mas então a gente foi e nós íamos e esse carro ele ia transpondo as barreiras, ele ia na água mesmo. Eu lembro que tinha uma valeta profunda, ele passou pela valeta. Eu lembro que nós passamos por um matagal, ele foi indo e nós fomos muito longe e a impressão é que a gente estava indo direto no local que essas pessoas estariam. E chegamos neste lugar, um lugar devastado, parte só de casas, não haviam casas inteiras, partes de casas, cavernas, mato, e ali as pessoas estavam. Estas pessoas, eu vi muitas delas lá, e então eu saí e disse, eu cheguei, vamos, entre, vamos. E para minha tristeza, no sonho, né? Nesse momento, para minha tristeza, elas não queriam voltar. Por mais que elas tivessem tido aquela experiência terrível de serem levadas pelas águas, muitas delas não estavam ali, tinham morrido afogados, mas os que sobreviveram e estavam naquele lugar. E então eu voltei para o carro e triste, porque muitos deles, não quiseram voltar, porque a ideia é que a gente iria levá-los para um lugar melhor que aquele. Nós íamos levá-los para um lugar seguro, onde eles teriam condições, onde tinha condições. Eu entro no carro e logo me vejo então contando, me vejo num tipo uma chácara muito bonita, uma casa de madeira muito bonita, tipo, eu estava como se estivesse num refeitório dessa casa. O lugar era muito lindo, era tipo um sítio, e comigo estavam algumas pessoas que estão caminhando conosco, nos reunimos sempre, toda semana estamos juntos, interagimos aí nos grupos, estamos caminhando aí no conhecimento de Jesus, né, da sua palavra, vivendo tremendas experiências que Deus tem nos dado, com sinais, com milagres, com visitações de anjos, de revelações, coisas tremendas que temos vivido. E aí eu estava contando isso para eles e dizendo que pena que eles não estão aqui. E eu acordei neste momento com essas impressões. Este é um aviso que veio dos céus. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer de muito ruim nesse mundo. Eu sei que é um aviso. E você que está me ouvindo, ou irá me ouvir, porque esta live ficará gravada, algo terrível vem aí, vai acontecer. Eu queria te fazer um apelo, você se quer
tem parado, dado um tempo, buscado a Bíblia, buscado a oração. O coração estão em coisas supérfluas, como a maioria das pessoas estão nas coisas supérfluas, é aquilo que elas compartilham nos seus Facebooks, nos seus Instagrams, nos seus TikToks. Você está buscando consumindo aquilo que o mundo consome, o mundo sem Deus, o mundo incrédulo consome, que são as coisas mundanas. Você está muito apegado ao materialismo, você esteja dizendo assim: eu estou curtindo a vida. Curtir a vida? Curtir a vida perdendo tua saúde? Curtindo a vida perdendo a vida eterna? Curtindo a vida estando em lugares que Jesus jamais estaria? Curtindo a vida longe daquele que é a própria vida? Como que você está curtindo a vida? Hoje você está nesse mar, desse mundão, levado, está sendo levado por essas ondas, por esse mar, como eu via, né? Olhava lá do barracão para fora, para o mar, e as pessoas estavam sendo levadas. Talvez você diga: não quero, mas o aviso está dado. Estou aqui hoje como um profeta de Deus. Volte para o convívio com o Salvador. Volte para o convívio do Salvador. Se você faz tempo que não se ajoelha e ora e busca a sua face, faça isso hoje. Se faz tempo que você não pega a tua Bíblia e vai ver o recado que Deus tem para você ali, faça isso hoje. Busque um grupo, busque a família dele. Existe um plano maravilhoso de Deus para a tua vida. Procure um ministério que Jesus seja o centro. Procure um ministério onde há verdadeiramente relacionamento com o Senhor e não religiosidade. Firme-se com Ele. Porque eu nunca havia tido, hoje eu falei para o pessoal do grupo, não é meu perfil ficar anunciando coisas assim, mas o sonho que eu tive foi uma revelação. Então, não seja como essas virgens tolas, não seja como essas virgens imprudentes. Cuida do óleo. E é na igreja, querido.